Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 13, nós temos ali o registro do batismo do Senhor Jesus e da tentação do Senhor Jesus no deserto. E nesse texto, dos versículos 9 até o versículo de número 13 de Marcos 1, nós aprendemos ali muitas lições, dentre as quais eu quero destacar 6 lições para você, para mim, para a nossa vida. Você já gostou do tema desse vídeo? Se interessa por esse tipo de vídeo, eu convido a você a fazer parte deste canal, se inscrevendo nele, deixando o seu like, para que você continue recebendo esse tipo de conteúdo. Conteúdo que nos faz bem, conteúdo que vai enriquecer o nosso conhecimento bíblico, um conteúdo que vai alimentar a nossa alma, tá? Então, dentre essas 6 lições, a primeira que nós aprendemos nesse texto é sobre a obediência. O Senhor Jesus, ele chega até João para ser batizado por João, e João, ele resiste logo assim de início, não querendo muito batizar o Senhor Jesus, por entender que ele que necessitava ser batizado por Jesus e não aquilo que estava para acontecer. E o Senhor Jesus disse: não, convém cumprir toda a justiça. Ou seja, eu preciso ser batizado, você precisa me batizar para que seja cumprida toda a justiça. A vontade de Deus era que Jesus fosse batizado por João. Então, nós devemos seguir, a primeira lição que nós aprendemos é sobre obediência. Nós devemos seguir a vontade de Deus. Nós devemos obedecer à vontade de Deus, mesmo que nós não entendamos completamente isso. Mesmo que a gente não entenda de início isso. Mesmo que a gente não tenha o conhecimento completo, que nós não temos, mas nós devemos cumprir a vontade de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então essa é a primeira lição, obediência. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre humildade. Nós percebemos que Jesus, ele é maior do que João. João é menor do que Jesus. João mesmo reconhece isso. Jesus sabe disso muito bem, mas Jesus, ele se submete. Isso é humildade. Nós devemos também agir com humildade em nossa vida diária, em nossa vida espiritual. Talvez que você que esteja aí do outro lado me assistindo, você seja professor de escola bíblica dominical, talvez que você seja um teólogo, talvez que você seja um pastor de igreja, talvez que você seja líder de algum departamento eclesiástico. E nós aprendemos aqui a questão da humildade. Há pessoas também que são usadas por Deus. Não são somente nós que somos usados por Deus. Então nós devemos sim valorizar a pregação que outras pessoas fazem na igreja, a não ser nós. Por mais que a pessoa não tenha todo o conhecimento bíblico que você tenha, talvez que a pessoa não tenha feito cursos que você fez, cursos teológicos, não tenha lido a quantidade de livros que você leu, mas sendo a pessoa um instrumento de Deus, Deus vai usar ela. E aquilo que Deus a usar, tenha certeza, tem valor para a nossa vida, tem valor para a nossa alma. Então nós devemos agir com humildade em nossa vida espiritual. Jamais devemos ser soberbos, jamais devemos nos exaltar. Até porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós ainda iremos conquistar, é tudo por causa da graça de Deus. Então, como disse João, que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. A terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é a respeito da identidade confirmada por Deus. Quando Jesus ele é batizado por João, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e há uma voz que diz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E isso demonstra a identidade de Jesus, que é confirmada por Deus
é essa identidade de filho de Deus, essa identidade de alguém da mesma natureza, da mesma essência, Deus verdadeiramente. Então, nós, com isso, com essa lição, nós não precisamos, nós não temos a necessidade, nós não necessitamos buscar validações em outros lugares. Nós não precisamos buscar validações em outros lugares, em outros ambientes. Nós não precisamos disso, porque nós somos amados e aceitos por Deus. Por isso nós não necessitamos de aceitação de outras pessoas. Nós não precisamos nos enquadrar na forma do mundo. Nós não precisamos andar na moda que o mundo anda. Nós não precisamos disso. Nós somos amados por Deus, porque nós não nos conformamos com este mundo. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a nossa identidade ela é confirmada em Deus, e nós não precisamos buscar validações em outros lugares. Nós precisamos da aprovação do céu sobre nós. Nós precisamos que o céu nos aprove, que o céu aprove nossa conduta, que o céu aprove o nosso comportamento, que o céu aprove as nossas ações, as decisões que nós tomamos, que o céu aprove o nosso caráter. Nós precisamos da aprovação do céu. Em quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos aqui nesse texto de Marcos capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 13, é sobre a preparação espiritual. Jesus, após sair das águas, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá no deserto, o Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. Então, a questão do Senhor Jesus estar no deserto, aquilo ali também era uma situação de preparo para a missão que o Senhor Jesus iria executar. Dessa mesma forma, nos momentos de desafios ou provações que nós passamos, podem ser oportunidades para nós crescermos espiritualmente e nos prepararmos para o que Deus tem para nós. Então, as dificuldades, os desertos, as tribulações, as provações, tudo isso que nós enfrentamos é Deus nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. É Deus nos preparando para aquilo para o propósito, melhor dizendo, que Ele nos chamou. Então, nós não devemos reclamar das provações, nós não devemos reclamar das tribulações. O que nós devemos fazer é pedir a graça de Deus, pedir o poder de Deus para que nós possamos vencer e aprender com isso. Porque tenha certeza que nada que acontece na vida do salvo, nada que acontece na vida do Filho de Deus é sem propósito. Tudo tem um propósito. E o principal deles é glorificar o nome do Senhor. Em quinto lugar, nós aprendemos também sobre a dependência do Espírito Santo. Aproveite aí e já ative o sininho das notificações para que você não fique de fora de nenhuma novidade aqui do canal. Toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você será notificado e pode vir aqui estar, sendo edificado pela palavra de Deus. Então, após o Senhor Jesus sair das águas, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, o Senhor Jesus, ele na condição de homem, na condição humana, o Senhor Jesus ele estava na dependência do Espírito Santo. Nós, servos de Deus, servos do Senhor Jesus, nós que somos a igreja do Deus vivo, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo. Nós devemos buscar viver na dependência do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida nós devemos sim
ser dependente do Espírito Santo. Nós devemos sim buscar uma orientação do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar. E o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem a presciência. Então, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo, porque ele sabe o caminho correto para nós trilharmos. E a última lição que nós aprendemos aqui, se você está aqui, você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal em nome de Jesus. O último é resistência às tentações. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. O Senhor Jesus, mesmo que como Deus ele não pode pecar, né? Ele foi tentado, o diabo tentou o Senhor Jesus por diversas vezes no deserto. Então nós devemos aprender com isso, que nós devemos estar preparados para sermos tentados. Nós devemos estar preparados e resistir à tentação. Devemos estar fortalecidos pelo Senhor, tomar, como a Bíblia diz, a armadura de Deus, proteger a nossa mente, proteger o nosso coração, nos encher da palavra, estar em contato direto com o Senhor, através da palavra, através da oração e assim resistir às tentações. Devemos lembrar que nos momentos de dificuldade, Deus nos fortalece. Deus é aquele que nos dará a vitória. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Está aí 6 lições que nós aprendemos em Marcos capítulo 1, versículo 9 a 13. Se você aprende mais alguma lição, comente aqui embaixo. Compartilhe conosco para que nós possamos estar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então até a próxima, em nome de Jesus.